Seja bem-vindo, você que ama e respeita os animais, a mais um episódio do Fala Pet, o podcast democrático que aborda os assuntos relacionados aos animais. E hoje estamos aqui com os nossos convidados. Mas antes disso, gente, para quem não me conhece, eu sou a Cláudia De Giuli e estou aqui para entrevistar pessoas maravilhosas que entendem tudo de lei. Mas vamos para os nossos patrocinadores? Bicho Prime, cosméticos profissionais, gente. Tudo que se usa para um banho e tosa daqueles bem feito, realmente. Hospital Veterinário da Unirp, doutora Aline Atic. A gente não precisa falar nada, né? É onde trata dos nossos animaizinhos, da Secretaria do Bem-Estar Animal. Ultra Alimentos é mais do que ração, é alimento realmente. Ó, tem a Speciale, tem a Ultra, tem várias rações aí de gato, de cachorro, que vocês têm que experimentar. Você também, viu? Não é só ter um animalzinho, não. Eu experimento antes de dar pro meu, para ver se é saborosa, se dá para morder. Vidraçaria Monte Carlo. Tudo que você pode imaginar dentro de uma vidraçaria tem. Rioquímica, o nosso eterno parceiro, que sempre esteve com a gente no nosso projeto, na nossa ONG, no Vira-Latas. Rioquímica é a empresa assim, que tem tudo de produtos químicos para hospital, agora para odonto, em breve também para a parte de veterinários. Zeca Vet. O3 Vet Care. O Zeca Vet é médico veterinário, atende porte grande, faz ozônio, que é o O3 Vet Care, atende também dentista de... Eu sempre falo, né, é engraçado, mas atende fazendo a parte de odontologia nos animais de grande porte, principalmente o cavalo. Então, ó, quem precisar, Zeca Vet, o nosso eterno parceiro também. Bom, o Instituto Vira-Latas e Tampinha que Salva. Quem conhece sabe o amor que eu tenho por essa ONG, por esse projeto, que é de meio ambiente, que ajuda muito aí a salvar os animais também. E voltando aqui, vamos lá. Você que gosta desse assunto, dessa abordagem, vai lá, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, vai no Instagram, compartilha, porque a gente precisa que se inscreva realmente no canal do YouTube. Porque senão a gente não tem como fazer a audiência crescer. Gente, quem não compartilhar, Baiacu, o que vai acontecer? Aproveitando a presença dos nossos convidados, vai tomar um processo e a polícia vai correr atrás. Ele sempre tem as dele, viu? Bom, mas agora, saindo agora um pouquinho disso daqui, vamos apresentar os nossos convidados. Tenente Coronel do 4º Batalhão da Polícia Ambiental. Eu chamo de Dalek, né? Mas é Alessandro Dalek, que está aí de novo com a gente, sempre parceiro, sempre esteve aí como vereadora, como protetora, sempre dando o apoio para a gente. E o coordenador da Comissão de Direitos dos Animais, lá da OAB, aqui de São José do Rio Preto, o Rafael Azeredo. Bom, sejam muito bem-vindos. Obrigado por ter aceitado esse convite. E vamos começar aí, ver aí quem que vai começar dando uma palhinha pra gente aí, como que entrou nessa vida, ou você, pra gente discorrer agora um pouquinho do nosso assunto. Pela ordem, Dalek, pode começar. Sempre amigo, Rafael, né? Amigo de longa data, falamos de direito ambiental com muito orgulho, com muito carinho e tentando compartilhar um pouco do conhecimento. Cláudia, obrigado, minha querida. Obrigado pelo convite, você sabe que a gente é parceiro. Para falar de direito ambiental, para falar de direito dos animais, sei que está nessa batalha, né? Vamos chamar de batalha há tanto tempo, né? E a gente tem acompanhado toda a luta. É uma luta mesmo, é uma batalha. E é uma luta que você tem conseguido vencer, né? Desde a coordenadoria, agora com uma secretaria, como o Rio Preto é um exemplo para as demais cidades do Brasil e como nos orgulhamos. Eu, rio-pretense que sou, né? Eu que também... Você fala tutor, né, do pet. Lá a gente chama de pai e mãe. Eu sou o pai do... não tem esse negócio de tutor, não. A gente fala de tutor para aquele que é só tutor. Agora a gente é pai e mãe. E falando em direitos animais, ó, o nosso sempre companheiro Diego, advogado, é o meu chefe de gabinete na secretaria. Então hoje ele está aqui para dar uma espremidinha, assim, o que eu esqueci, ele que vai perguntar, viu? Mas ele está sempre aqui com a gente. Mas vamos lá. Eu agradeço de novo, porque assim, é uma honra mesmo ter vocês aqui. Quando fala assim, olha, um advogado e um coronel, né, aqui no nosso podcast, assim, é muito bom pra gente. E
que eu posso falar mais, gente? Olha aqui o que ele falou aqui, né? Mas a secretaria foi um belo de um marco, ganho. né? Para nós é um orgulho, né? A gente tem acompanhado e hoje, nesse bate-papo informal e muito gostoso, a gente poder socializar um pouquinho. Eu já estou com 22 anos na Polícia Ambiental. Ô, Cláudia, e quem está nos assistindo, eu cheguei aqui, era Polícia Florestal, eu era segundo tenente. Então, tracei toda essa carreira, agora assumi no comando efetivo do 4º Batalhão de Polícia Ambiental. E eu tive a honra de estar lá no dia da... Exato, você estava. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E não estaria completo se você não estivesse lá. Então é um prazer estar aqui e vamos bater um papo, vamos tentar dirimir as dúvidas, né? Falar um pouquinho do trabalho da Polícia Ambiental. Eu acho que tem algumas nuances importantes, alguns tabus a serem quebrados. O meu amigo Dr. Rafael aqui vai me ajudar nesse mistério. E o Diego, estou conhecendo ele aqui agora, a gente vai estar dividindo o espaço. Operador do direito, eu também tenho formação jurídica, então dá pra gente bater um papo bacana. Bom, então eu posso falar as asneiras, né? Que vocês corrigem aí, né, doutor? Tá, Cláudio, que eu queria agradecer também, na sequência aqui da LEC, esse convite especial. Eu tô primeira vez no podcast. Ah, tá debutando, olha lá, Baiacu. Tô debutando. Mais um debutando aqui. Mas eu coordeno a Comissão de Direito Ambiental da OAB. É um prazer poder estar falando aqui em nome da advocacia. Estudo direito ambiental há mais de 10 anos, é a minha carreira, só atuo nessa área. E junto com o Dalek, já fizemos vários eventos juntos, né? Comigo então, também. Também, com certeza. Mas aqui, em especial com o Dalek, a gente tem uma longa jornada, né? Principalmente ambiental, né? Exato. E eu vim para a carreira de direito ambiental um pouco por influência da minha família. Minha mãe é bióloga. Ah, que legal. E meu avô tinha produtor rural, tinha fazenda, sítio. A gente sempre estava em contato com a natureza. E eu, durante a faculdade, me interessei pela matéria. Era uma matéria que poucas pessoas se interessavam. Inclusive, me formei na Unirp. E lá tinha o NIRP, nosso parceiro. a jornada de educação e direito ambiental, onde a Polícia Ambiental fazia sempre, todo ano, uma semana com várias palestras, vários temas voltados a essa área, e eu me apaixonei pelo tema. E vi também como uma oportunidade de se destacar. O direito animal veio depois, mas depois quando eu avancei com a carreira de direito ambiental, onde também me deparei com alguns casos no escritório e achei a área apaixonante. Então eu estou aqui para poder contribuir um pouco e agradecer. Como nós estávamos falando antes de iniciar, a forma, né, do podcast é uma forma muito especial, porque a gente pode divulgar para aqueles que não precisam de esclarecimento melhor ou não têm conhecimento na causa, do que de quebrar alguns tabus, né, trazer informação como tem que ser. Então, parabéns por essa iniciativa, que eu acho que realmente merece aí, né, parabéns. É essa a nossa intenção mesmo, é quebrar esses tabus e mostrar, porque, como o senhor estava dizendo, né, acho que na causa animal é muito recente, as leis ainda são muito, assim, muitas vezes tem a lei, mas não tem como cumprir essa lei. Isso aí o senhor pode falar bem para a gente. Não tem o fiscalizador dessa lei. Outras vezes nem tem a lei, só tem a boa vontade. E aí acaba que isso daí confunde a cabeça da população, principalmente das protetoras, das pessoas que amam. A gente fala, né? Porque o protetor, ele ama. Independente se ele é acumulador ou se ele... Ele não encheria a casa dele de bicho se ele não amasse. Pode ter algum aí que usa isso daí até para meio de vida, mas a maioria tem um amor que é incondicional. Não estou dizendo que é o que tem que ser e o que é, né, assim, uma coisa saudável, mas é incondicional. Então, por isso que a gente faz, né? A gente desenvolveu esse podcast para a gente bater esse papo e as pessoas entenderem. E hoje, com 2 representantes da lei aqui, né? Então, tem algumas perguntas, tem algumas coisas que eu, Cláudia, protetora, eu, Cláudia, vereadora, eu, Cláudia, secretária, tenho vontade de fazer, mas a gente tem perguntas por aí também, tá? Que o pessoal já faz a pergunta, quando vê quem que está aqui, já deixa algumas perguntas. Falando em pergunta, vamos começar logo com uma pergunta. Baiacu, tem alguma pergunta já ou eu começo perguntando? Não, já temos pergunta aqui. Olha lá, estou falando. A Vilma Santos perguntou aqui: liguei para a Polícia Ambiental e para o Bem-Estar Animal porque os cachorros do meu vizinho latem o dia inteiro. Isso perturba todos os vizinhos. O que pode ser feito? Bom, eu, como
quem vai responder é a Polícia Ambiental, que está aqui agora. Mas depois eu também quero complementar. Isso, não, aqui todo mundo complementa. Todo complemento, toda informação é muito bem-vinda, né? Inclusive, tem um bate-papo para todo mundo que está assistindo agora, antes da gente começar, propriamente dito, né? Sim. E falávamos exatamente sobre isso, de tentar trazer o conceito da resolução consensual dos conflitos. E falávamos da mediação. Então, é uma rixa, talvez um problema entre vizinhos e querem uma mobilização do poder público para resolver esse problema entre vizinhos. Isso tem que ser muito repensado, né? Muita denúncia, sim, lá no Bem-Estar Animal também, viu? Exatamente. Eu acho que a gente, sim, tem que ser chamado, mas talvez, né? Fiquei sabendo que está com uma propositura de uma lei, né? Talvez ela permear essa possibilidade de trazer essas situações muito facilmente resolvidas por meio da mediação, por meio do acordo, onde um terceiro isento, né, dessa relação conflituosa, ela pode estar trazendo, pode reduzindo esse conflito a termo e resolver esse problema. De que maneira que pode minimizar, diminuir esse problema que o vizinho também, ele também não tem que suportar todo o barulho de um animal. Mas eu acho que a posse consciente, às vezes um trato melhor com o animal, com o pet, né, eu acho que acaba resolvendo. O caminho é o caminho da mediação. Isso não é maus tratos. O fato do cachorro latir... Maus tratos o ouvido do vizinho, né? Maltrato o ouvido. É um problema de vizinhos. Principalmente em condomínio a gente tem muita denúncia desse jeito. Talvez o Código Civil seja o mais adequado para isso, né, doutor? Sim, eu tava... aparece, esse caso deve ser muito comum. Esses casos são muito comuns, né? Então vamos diferenciar. Primeiro o condomínio, né? Daquela casa de bairro onde não tem um condomínio, não tem um síndico para poder mediar. O cachorro tem o direito dele de latir. Sim, né? o gato de miar e a gente grita, né? Agora você tem também, né, o direito de ter, né, o teu conforto ali como vizinho, Sim. de não ser perturbado. Então, existe... É difícil esse discernimento, mas quando o animal ele está latindo muito, vamos dizer assim, Vários fora do animais comum, também, vários né? dos animais, isso não deixa de ser uma perturbação. Sim. Né, ao sossego. Então, você tem um conflito aí de interesses. Agora, eu concordo totalmente com o Dalek. O vizinho, ele pode, antes de procurar a autoridade, ele mandar uma carta para o vizinho, porque às vezes esse animal, para estar latindo dessa forma, ele pode estar com algum desequilíbrio, algum distúrbio, algum problema. Muitas vezes, muitos animais no quintal, tem lei, né? A lei hoje municipal é 10 animais, acorrentado, preso em algum lugar, um animal que não tem carinho nenhum. Então, também, assim, o tutor tem que ver qual que é o problema ali dele, que o animal tá daquele jeito para tentar resolver. Tem uns que é difícil resolver, mas tem uns que dá, assim, com uma conversa, né? E dá para educar. Vamos supor que é um condomínio, né, de prédios onde você tem... onde o espaço é menor e o vizinho tem um cachorro que late muito. Você pode também acionar o síndico para fazer uma mediação através até do próprio... assembleia de condomínios, para educar aquele cão que esteja latindo além do normal, da maneira correta, com o veterinário, se ele precisar de algum tipo de tratamento, etc. Então, tem soluções. Né? Adestramento, né? Correto. Então, tem soluções para intermediar. Isso é uma coisa, doutor, que a gente fala muito quando eu dou palestra de posse responsável, é isso. Quando eu falo assim, a pessoa quer adotar ou comprar um animalzinho. Primeira coisa, tem espaço? Todo mundo gosta, tem alérgico na família. Quando a gente fala tem espaço, é porque assim, você mora numa casa, a gente fala em 10 animais, mas você pode pôr 10 dálmatas dentro de um apartamento de 40 metros quadrados? Então a pessoa tem que ter esse discernimento. Então você tem que ver, você vai pôr um pincher dentro de um apartamento, pincher late pra caramba. Então a gente tem que saber, né, qual que é o animalzinho mais correto para aquilo ali. Geralmente a gente fala, né, o shih tzu, que ele late menos, tem uns que late muito, mas a maioria, ele é mais calmo. Então, um gato, 2 gatos, que não faz, porque você tem que limpar, não pode dar um mau cheiro. Então, assim, tudo vai muito também da posse responsável. Sim. A pessoa não pode, né? Você tem uma chácara, pode ter. Agora, você tem uma casa, você tem que ver o que você vai... Eu tenho um cachorro lá em casa que ele não tem uma perna, a outra não funciona, mas a goela dele O latido é alto. É alto. É um vira-lata pretinho assim, rapaz. A hora que ele percebe que eu chego, que eu vou pegar a ração, dá a impressão que ele tá com, assim, morrendo de fome. Aí eu cheguei, cala a boca, Dudu, e saí correndo tratar ele primeiro. Tratou ele, acabou o problema da latição. Então, assim... você não vai bater no animal. Mas você tem que saber lidar com essa situação. Tem os horários também, né? Tem horários que são
piores, né? E às Ah, vezes uma vezes. conversa evita um começo de um ato administrativo que às vezes eu vejo. Tem uma ouvidoria na prefeitura, tem uma denúncia de maus tratos, ligam para a polícia ambiental, movimentam várias estruturas por causa de um animal latino. Então tem que ter primeiro, antes de chegar aos órgãos oficiais, tentar uma conversa. Às vezes uma conversa basta. Perfeito. Porque tá faltando um pouco de diálogo, parece, né, hoje em dia. Porque muitas vezes o órgão público não vai poder fazer nada. Aí mexe uma viatura, aí né? Aí você tirou uma viatura do bem-estar animal, você tirou uma viatura da Polícia Ambiental que poderia estar atendendo N ocorrências. Uma demanda urgente, uma demanda que realmente precise para verificar o latido. Aí E o pior, você chega lá, o cachorro não late. Não, nessas horas nunca late. Não late, e aí? Aí da briga entre vizinhos, cria aquele mal-estar que acaba ameaçando até a vida da pessoa. Não, porque eu vou te matar. Porque tem disso. E por causa que poderia ter conversado antes. Quando já entra pro lado pessoal. Sim, Né? sim. Aí fica rixa entre vizinho, o que às vezes poderia ser resolvido numa conversa, como você disse. Conversa. Voltando ao assunto, voltando à mediação, um dos objetivos da mediação é evitar que um delito pequeno ou uma insatisfação pequena entre vizinhos se transforme num grande crime. Um crime que atente à vida, integridade E física, lei, patrimônio das Eu pessoas. gostei dessa ideia aí. A gente tem mediação É o direito moderno, é o direito conciliador. Quem que faz essa Ágil, lei? né? Vamos E coisa lá, já me rápida, fala né? quem faz essa lei. É o executivo? Quem que faz essa lei da mediação? É o legislativo, o executivo? Quem que é? Alguém sabe me dizer? Quem que faz isso daí pra gente poder... Vamos começar. Pode ser uma iniciativa do Poder Executivo, Exato. aproveitando esse exemplo que Rio Preto dá para o Brasil, de ter uma secretaria própria de bem-estar animal. Poderia ser um projeto... Que delícia escutar isso. Poderia ser um projeto do Executivo, né? E trazer, porque é um assunto de interesse local, né, doutor? Dieguinho. Exato, com certeza. Não, e nessa brincadeira eu acho muito interessante essa conversa, porque eu acho que cada um trazendo consigo uma experiência, porque em que pese todos operantes do direito, mas cada um carrega consigo as experiências próprias. E essas conversas proporcionam para nós a oportunidade de construir algo inovador, algo que não existe em outras cidades, assim como é a Secretaria do Bem-Estar Animal, porque o que a gente realiza aqui vai se tornar o espelho para os outros. Porque ninguém é dono da verdade, ninguém é dono da sabedoria total, né? Você dá uma ideia, ele outra, eu outra, e de repente a gente junta, amassa tudo e vira uma outra coisa, né? Então, assim, porque eu não sei tudo, você não sabe tudo, por mais que também, muitas vezes, você também não sabe resolver algumas Olha o coisas. respeito, né? Ficou até com medo de falar que o Dalek não sabe tudo. Não sabe mesmo. Você que... Ninguém sabe tudo. Muitas gente. vezes até Somos sabe. eternos aprendizes. Muitas vezes até sabe, mas não tem como resolver. Você gostaria de resolver do teu jeito, mas não tem como resolver porque a lei não te permite resolver daquele jeito. Você quer ver uma outra coisa? Eu não sei se tem essa pergunta, mas eu tenho certeza que alguém perguntou isso. Baiacu, tem alguma pergunta relacionada assim? Pode entrar na casa, estourar o portão? Tem alguma coisa relacionada a isso ou não? Porque quem vai soltar aqui sou eu. Com certeza. Olha lá. A Jaqueline falou aqui. É isso, pra mim quem maltrata animal deveria ser preso e não ser solto nunca mais. Quando eu vejo um animal passando necessidade em uma residência, eu tenho o direito de retirar o coitado dessa situação? Vai lá, vocês que respondam, Quer porque começar, agora, doutor? filho, Pode justiça começar, é com Dalek. vocês. Pode começar. Me ajuda nessa que depois eu finalizo. O crime, como todo crime, primeiro, eu tenho que ter um fato típico, né? Tem que estar tipificado. Aquela conduta, efetivamente, ela tem que configurar o crime de maus tratos. A lei, como a gente falava, né? A lei mesmo da Lei de Crimes Ambientais, ela é um tipo muito aberto para uma definição do que é maus tratos. Talvez uma posse inconsciente, né? Para uma pessoa para outra não. O manejo inadequado, um recinto impróprio, né? Se está limpo ou não está limpo, né? Então, não é aquele conceito fechado. E eu trago um exemplo bacana daqui do estado de São Paulo, que em 2014, por meio de uma resolução, trouxe uma série de exemplos. Então, não é que se inovou nada, mas trouxe uma série de possibilidades que eu consigo amarrar um pouco mais. Isso reflete no direito criminal? Talvez não, do ponto de vista jurídico, mas já temos uma base para isso. Então, aquilo que pode ser tem que ser analisado por uma autoridade, por um profissional competente, se é ou não é. Uma coisa que conversávamos também em algumas outras ocasiões. Aquilo que aparentemente, num primeiro momento,
no decurso do processo, Pode não obedecendo o devido processo legal, aí depois vou pedir o apoio dos nossos advogados, operadores do direito, pode ser que provas sejam carreadas ao processo e aquilo que estava muito estampado, isso é maus tratos, efetivamente se comprova que não. E aí você pensa numa situação fática, alguém que pegou, arrombou um cadeado, adentrou uma residência, lembra, é asilo inviolável. Você só pode entrar em flagrante delito. E lá na frente do processo, doutor Diego, você vê que aquilo não é um flagrante delito, porque aquilo não é crime. Ficou comprovado nos autos do processo. Então, muita calma nessa hora. A gente tem que agir com muita parcimônia, com tecnicidade, trazer todos os elementos do direito para olhar esse caso. Eu vou trazer alguns exemplos. Olhando agora para o lado, polícia ambiental é polícia militar, viu, Cláudia? A gente é formado pela mesma casa, eu vou né? te contar um negócio que aconteceu depois, mas pode falar, é isso daí. Mas eu queria compartilhar com todos que nos assistem e eu tenho certeza da amplitude do seu programa. Os tribunais superiores, e trazendo para o tráfico de droga, os tribunais superiores estão entendendo que o policial, baseado numa denúncia anônima ou indício, suspeita de determinada pessoa, acaba adentrando uma residência e lá encontram farta quantidade de droga. Olha só, doutor, isso é um crime permanente. Tá armazenando substância lá. Eu estou um flagrante delito. Só que os tribunais, eles entendem de maneira diferente, porque eles estão supervalorizando o conceito do asilo inviolável. Olha só, se eu fizer um paralelo à pergunta da nossa ouvinte, né? Eu talvez esteja cometendo um belo do abuso de autoridade. Se eu não trabalhar com tecnicidade, se eu não comprovar de maneira correta que aquilo realmente é um maus tratos. Então, tem que ter esse cuidado efetivo. As pessoas, eu sei que o senhor vai falar, mas as pessoas, quando mandam uma denúncia de maus tratos para a gente, ou até por redes sociais e me marca, mas já me marca daquele jeito, né? Que depois você vai ver como que é o negócio, que a gente tem um quadrinho aqui, que depois vocês vão ver, você vai ver como que eu sofro nas redes sociais. E eu respondo mesmo, sabe? O pessoal lá da prefeitura, você não pode responder, secretário. Eu falo, não estou respondendo como secretário, estou respondendo como Cláudio, e eu respondo. Eu sou desse jeito, italiana, o sangue quente. Mas, assim, eles querem, assim, que a gente... Como vocês não retiraram? Gente, não é assim. Hoje nós temos na secretaria uma equipe de veterinários. São formados para... E eles sabem o que é maus trato, que deixa de ser maus trato, perante a doença, perante o animal. Nem sempre o que os veterinários laudam como maus tratos, acaba a polícia acatando como maus tratos. Tem uns paralelos aí ainda. Existe, né? Existe, Conflitos, né? muitos. Eu tive problema até com o juiz por causa disso, né? É difícil para você entender isso daí. É uma preocupação, inclusive, uma preocupação. né? Então, eles acham que a gente tem que chegar e arrancar. Aí eu falo, eu não vou, meu veterinário não vai. Primeiro a gente vai, a gente tenta localizar o dono. É um processo. É lógico, se o animal estiver morrendo, eu vou falar a verdade para você. É um processo eu entro. administrativo, sem né? dúvida. Eu entro. Se é uma coisa assim, ó, se eu não tirar agora, vai morrer, eu entro. Eu entro e se as meninas, eu falo as meninas porque a equipe hoje é só de mulheres, se elas ligarem e falar, secretária, eu pego outro carro e vou, e eu entro. Depois eu vou responder na justiça, porque eu sei que eu vou responder na justiça. Agora, o animal tá lá. Que eu tô com um caso hoje, tá? Até o doutor Rafael sabe disso. O animal tem feridas pelo corpo, mas ele tá gordo, ele tá andando, ele tá bem, ele é bravo. Não chegou denúncia, chegou até por uma emissora de televisão. Eu tenho que ter a denúncia formalizada no site da prefeitura, ou no Poupa Tempo, ou no Ganha Tempo. Essa denúncia, vocês sabem muito bem como advogado, que eu não posso, quando eu falo é a secretaria, tá? Que eu não posso falar para o denunciado quem denunciou. Não sei se é vizinho, não sei quem foi, não interessa quem foi. Mas o que acontece? Eu sou política. Eu venho de uma vereança. Então, se eu pego uma denúncia por telefone e vou numa casa de uma protetora, vão falar que é perseguição política. E eu não vou. Eu não vou responder por isso, por um crime que não é meu. Entendeu? Então, assim, eu tenho que ter a denúncia. Então, nesse caso desse cachorro que está acontecendo agora, o que acontece? O animal tem feridas no corpo. Nós localizamos a tutora,
tem N problema, a filha nasceu com problema por causa ela estava grávida na pandemia, a filha nasceu com problema, a casa está com problema, só que o filho mais velho vai todos os dias tratar desse animal, não falta comida, não falta. Aí falaram que eram os vizinhos que estavam tratando, fomos no caso dos vizinhos, porque a gente faz investigação ali. Não, olha, a gente de vez em quando, quer dizer, o de vez em quando, o animal teria pele e osso, então não estava. Então dá tempo, marcamos com a tutora, ou isso foi ontem, hoje de manhã ela foi lá, já fizemos um documento para ela que ela tem que levar no veterinário para ver o que é aquilo. Então, assim, não era um caso de eu arrombar, mas eles querem que eu arrombe e tiro. Aí eu tiro e levo aonde? O Hospital Veterinário da Unirp, que é onde tem o contrato da secretaria, está lotado, porque, assim, são no mínimo 30 pedidos por dia. E tem pedido que é em casa que tem 30 animais. Então, assim, não tem hoje dentro de Rio Preto uma clínica, um outro que suporte tudo isso. E as pessoas querem que a gente saia arrancando, assim. E quando eu falo, não, gente, tem os protocolos. Aí, em último caso, a pessoa não fez nada, aí nós vamos laudar, nós vamos mandar para a polícia, aí sim, nós vamos retirar, mas com laudo de maus tratos, porque não foi... E quando a pessoa não tem condições financeiras para fazer nada? Então, assim, tem N's e N's casos, mas quando vem a denúncia, rapaz... Então, agora mas, fala. Não, eu queria complementar a resposta da ouvinte que o Dalek estava respondendo. Realmente fazer justiça com as próprias mãos não é o melhor caminho, né, Dalek? A pessoa invadir a casa para salvar o animal, o certo era seguir todos os protocolos, né, e procurar as autoridades. E é importante fazer uma observação que teve uma mudança na lei de crimes ambientais, mais especificamente que trata de maus tratos, onde aumentou a pena, né, que passou de 2 a 5 anos. Isso teve um reflexo, tem um reflexo grande, pode parecer que não, porque às vezes a justiça realmente tem todo um processo judicial, mas só que muda o modo operandi, né, da autoridade, quando você tem um flagrante desse. Mas então... explica assim pra gente, mas agora eu quero assim que para os ouvintes nossos entendam. A gente foi a denúncia lá, a polícia foi junto, levou para a delegacia. Era maus tratos realmente, pegou ali na hora. O que acontece? Porque as pessoas acham que vai passar pelo delegado, vai preso e vai ficar lá. Explica pra gente, para as pessoas entenderem. Soltou, no outro dia soltou. Sim. Aí dá a impressão que é a secretaria que não fez nada. Explica isso daí para as pessoas entenderem. Porque é um crime como outro qualquer. A pessoa pode ser afiançável, a pessoa pode sair e responder em liberdade. E depois, respondendo em liberdade, tem em primeira instância, tem em segunda instância. E aconteceu até recentemente um caso em Rio Preto, onde também me procuraram para falar na imprensa, a respeito de reincidência, né? A pessoa já estava num segundo crime de maus tratos e estava respondendo em liberdade. Mas é possível, porque a justiça permite que assim seja, assim como em outros crimes. Né? Agora, é claro que você acumulando essas penas, depois vai chegar um momento que ela vai ter que responder. E se for vários animais, acumula também a pena dos animais. Eu não sei se estou falando qualquer coisa, você me corrige, Dalek. Mas nesse caso específico da pergunta do ouvinte, então, eu penso que a pessoa tem que segurar um pouco a emoção, porque tem que pensar realmente... Né? Eu já tive casos no meu condomínio, hoje eu não moro mais em condomínio, moro numa casa de bairro, mas antes eu morava num condomínio onde teve um problema parecido, onde queriam entrar na casa porque tinha um cachorro que aparentemente estava na sacada, né, do apartamento, com pouca, já acho que o alimento já tinha acabado, a água estava batendo sol. E o dono, não sei se é direto lá. E o dono não encontravam o dono, ligavam no celular, o dono do apartamento, o dono do animal, né, o tutor. E os moradores estavam querendo pegar a escada já, acionar o bombeiro para tirar da sacada o animal. E aconteceu o inverso. O tutor chegou, né? E nesse intervir teve várias conversas no grupo de WhatsApp do condomínio, de ameaça. A pessoa perde, né? As pessoas perdem, principalmente briga de condomínio. Sim. E quando ele chegou, ele viu aquilo lá, ele ficou assustado. E ele mesmo entrou com uma medida contra o condomínio. A gente ficou sabendo depois, né? E quando foi ver, o cachorro não estava em tão condições de maus tratos assim. Foi mais um alvoroço,
do pessoal do condomínio, principalmente aqueles que são mais apaixonados. O que não deixa de ser uma preocupação que deve ser real, né? Mas tem que ser tomado a devida cautela, né? É um grande conflito, né? A emoção pede uma celeridade muito grande, coisa que a parte administrativa, a parte técnica não consegue responder dentro dessa emoção. Porque às vezes não é nem o certo responder dessa forma, né? Por isso que existe todos os procedimentos. Eu vejo que tem casos gritantes que em relação entra na causa animal, que às vezes o animal está doente, está em tratamento, mas visivelmente, quando você olha o animal, está numa situação que parece que é maus tratos, e às vezes não, faz parte do tratamento. Então tem que ter calma nessa hora, principalmente aí eu falo principalmente por parte dos servidores, que tem uma responsabilidade, tem querendo ou não, o peso da lei, e a gente sabe que... E tem coração também, não, né? E eles têm coração e eles também. Ficou muito pesada, né? O abuso de autoridade. Ficou. E eu vejo também, caso meu pai é policial, e ele fala, Diego, a gente tem que ter essa responsabilidade de pensar 2 vezes para não agir com a emoção e sim agir com a razão, em todos os casos. E buscar uma orientação do advogado quando precisar. Sim. Ó, Tá fazendo propaganda. é tão grave essas coisas no ímpeto de querer salvar, de querer entrar na casa. Nós tivemos há uns tempo atrás um caso que foi até uma emissora que veio atrás da gente falando que tinha um monte de denúncia e não tem. Quando tem, a gente já foi. A gente dá a resposta na hora. Olha, tá acontecendo isso. Não tinha denúncia. E como eu pedi para ir, porque foi tão assim, foi exposto o endereço nas redes sociais. E nessas páginas de Instagram, que tem uma grande visibilidade, foi posto o endereço da casa. O animal, só para você ter uma ideia, Dalek, o animal tinha, na frente da casa, tinha um cartaz falando que o animal era cego, era surdo, que tinha problema de intestino, que não era para dar comida para o animal, que tinha gente que ia tratar, que só estava lá porque, como ele era cego e surdo de nascença, os outros animais que tinha na casa acabavam brigando. Mas, mesmo assim, jogaram na mídia. Mas ninguém fez a denúncia formalizada para a gente, senão a gente já tinha resolvido o problema. Bom, o que aconteceu? No outro dia, roubaram o animal da casa. Nós já tínhamos ido, a gente conversou com a tutora, ela explicou tudo, estava explicado lá no cartaz. Nós falamos até com o responsável da página, olha, vocês estão errados, não tem maus tratos, muito pelo contrário, a tutora está protegendo o animal. Nossa veterinária falou, olha, então faz assim, leva no veterinário, vê se não tem alguma coisa que possa fazer com calmante, alguma coisa para esse animal, forra essa parede onde ele está nessa garagem para ele não bater a cabecinha, tem umas coisas umas engenhocas que põe que o animal cego não bate, né, faz um arco assim de alumínio na frente. Ela orientou e falou, amanhã eu volto para ver o que a senhora fez. Não deu tempo. Roubaram o animal. Agora, a tutora, eu acredito que ela sabe quem é, porque não foi uma denúncia como chega para a gente. Na denúncia, quando chega para a prefeitura, a pessoa se identifica, mas como eu já falei, não posso falar para o denunciado quem foi. Só que jogou nas redes sociais e a pessoa comentou na página. Fui eu que mandei esse vídeo. Então, quer dizer... Gênio, né? Ela se entregou. A tutora está processando. Perfeito. E eu até acho que tem que processar mesmo. Porque, poxa vida, você não... O cara estava falando lá na porta o que era que o animal tinha. Então, assim, tem que tomar cuidado. E nós, como poder público, também. Você acha que meus veterinários não têm coração? Eles fizeram veterinário porque o quê? Veterinário hoje, bem, é por coração animal, mesmo. Né? É porque gosta, entendeu? Então, muitas vezes elas vão e ligam e falam... Ai, secretária, eu sei que não tem, pela prefeitura a gente não pode fazer, mas a senhora não consegue uma parceria? Elas ficam desesperadas, porque elas também querem pegar. E muitas vezes é o caso, né? Hoje, eu tive um caso de um cavalo, que a gente já tinha orientado, não pode ficar em tal lugar, não pode ficar não sei aonde. O cara pôs para vender, nós demos um prazo para ele, era num carroceiro. Ele não conseguiu vender, sabe o que ele falou hoje, a hora que ele viu a viatura? Parou a viatura e falou, eu preciso doar esse animal, porque eu não tenho onde pôr ele. Então, assim, por que você vai multar um cara desse? Ele está pedindo ajuda. Entendeu? Cláudio, o direito não é feito para esse tipo de situação. De tudo que a gente tem falado, né, aproveitando, o conceito da mediação, que é a resolução consensual desses conflitos, ele se aplica muito a isso, inclusive dentro desses problemas sociais que você citou, né? Conversávamos também. Às vezes a pessoa não tem comida para ela se alimentar. Ela é um problema grave social.
e chega para a gente uma denúncia. Às vezes é uma pessoa com problemas sérios psiquiátricos, um acumulador, chega a denúncia. E aí tinha que ter lei. Já tivemos oportunidade, Cláudio, você conhece o trabalho nosso e a seriedade, né? Sim. De trazermos o Ministério Público, falou, essa pessoa é uma senhora de idade, ela tem que ser acolhida, tem que ser responsabilizada os familiares dela, ela não pode viver nessa situação. Não que é menos ou mais importante, não é colocar numa hierarquia de relevância o bem-estar do animal e a situação. Mas, pelo amor de Deus, a gente tem que resolver. Eu não tenho que usar o direito para isso, né? E aproveitando o exemplo do Diego, quando a gente fala disso, quando a polícia militar é acionada, e não é relativizar também, estão trazendo uma série de inconvenientes para que não sejam acionados, que eu tenho que resolver o problema, tem sim que materializar. Sim. O maus tratos não é assim, não é interpretação. Eu tenho que trazer a tecnicidade, sim, o conhecimento científico para materializar e não estar incorrendo em abuso de autoridade. Diego, uma situação muito parecida. Um animal que estava sendo cuidado, ele também tinha problema de pele, só que estava sendo cuidado. E o proprietário ele não fica o dia todo, ele trabalha também, né? Às vezes para essas pessoas é interessante saber. Tem pessoas que trabalham, né? Não fica no Facebook stalkeando os outros e mandando às vezes até para recadinho. comprar ração para o próprio animal. Sim. Enfim, né? As pessoas trabalham. Invadiram a casa, a polícia ambiental acabou entrando, num primeiro momento parece sim, né? Por conta das lesões. E esse camarada ele não trouxe, todo o tratamento estava sendo dispensado, com valor bastante alto, sim, inclusive. Nossa, tem animal... Problema de pele em animal branco, em animal albino, Cláudia, é terrível. E outro problema, né? Toda vez que tem um desdobramento ou criminal ou administrativo, esse animal é apreendido. Ele tem uma vinculação ao processo criminal ou processo administrativo. Suponhamos que não se configure, não se materialize ou a infração ambiental, administrativa ou crime. Esse animal tem que ser devolvido. E a gente sabe que a gestão desse animal depois de apreendido é bastante dificultosa. E, por vezes, as próprias protetoras, elas contribuem. Sim. Elas falam que tem um lar provisório, né? Daqui a pouco tem uma outra pessoa que assume esse animal. Aí, não, eu tenho que devolver. Porque aqui, ó, dentro do processo ficou comprovado que não tem o crime e infração de maus tratos. Cadê o animal? Você é um fiel depositário desse animal. O processo não terminou. Você presta conta disso. Olha só o problema que a gente depara jurídico, né? Então, a tecnicidade da informação, materializar. Às vezes o animal está latindo ou está num local que não está devidamente asseado, né? Faz um registro constante. Foi o que você falou, denuncia. Deixa de maneira formal chegar, seja para a Polícia Ambiental. Toda denúncia a gente lança no sistema próprio, seja para a Secretaria. E a gente vai agir de maneira conjunta, que eu preciso dos profissionais técnicos que a Secretaria tem. Eu vou entrar do ponto de vista legal da Polícia Ambiental. O doutor falou com relação ao crime. Cláudia, mudou muito. Um crime, a pena que era de 3 meses a 1 ano, ela saltou para de 2 a 5 de reclusão. Reclusão. Salvo engano, precisa ter audiência de custódia, não é fiança direta. Não, né? É audiência de custódia. Então, olha como que mudou. Era uma simples transação penal, agora não. Ela responde sim, depois de uma audiência de custódia, mas ela se mantém encarcerada até ter essa audiência de custódia. Será que a autoridade policial, o delegado de polícia, ele não vai se cercar de todos esses elementos para ele também não responder por um abuso de autoridade? Por óbvio que sim. Por óbvio que sim. Então, são os cuidados que a gente tem que ter para materializar a efetividade. E não, simplesmente, não queremos atender. Não queremos atender. Eu sou apaixonado por animal, eu sempre tive animal. Doutor, você nem se fala, né? Mas, enfim, gente, a gente tem que trazer o direito para dentro muitas leis, né? O doutor mandou uma lei para mim no WhatsApp esses dias. Deixa eu só comentar, que eu acho que é muito importante comentar isso. Aproveitar esse gancho do Dudalec. Essa configuração dos maus tratos, agora comentou a pena, ela é muito importante ressaltar o trabalho dos médicos veterinários. Sim. E da perícia. Sim. Porque agora deixou de ser simplesmente, né, uma infração de menor potencial ofensivo, né? Passou sim a ser uma pena preocupante para o infrator. Sim. Então, ressaltar a importância do médico veterinário, da perícia e um protocolo que pode ser criado na fase administrativa ainda para caracterizar os maus tratos. O checklist. Estava com água, estava com ração, estava exposto ao sol. Nosso veterinário tem tudo isso. E o reflexo disso é muito interessante, porque agora o reflexo agora, por questão de gravidade,
da pena, vai aumentar o número de operantes do direito especializados na área, onde eles vão derrubar se não for feito com um começo correto. Exato. Porque agora qualquer falha lá atrás vai significar uma absolvição da pessoa. Sim. Então, às vezes... Vai macular todo o processo. Todo o processo. Algo emocional vai deixar essa pessoa, do qual a pessoa queria caracterizar a sanção, vai acabar por tudo isso por causa da emoção. O Diego, lá na secretaria, ele é o meu chefe de gabinete. Então, assim, ele não é um jurídico, ele não foi contratado como advogado. Por ser advogado, a gente tem um respaldo, né? Ele entende de lei. Então, uma das coisas que... A gente só lauda maus tratos depois de colher exame, Então, assim, nada é feito... entre aspas, nas coxas, entendeu? Não. Tem um protocolo. Tem um protocolo pra gente laudar o maus tratos. Tem o maus tratos visível, mas muitas vezes é o visível que você consegue orientar, deixar uma notificação e contorna e resolve aquele maus tratos. Agora, aquele maus tratos mesmo, que é só, se é para retirar, se é para multar, vai fazer exame, vai fazer tudo que tem direito. Por quê? Porque a gente também tem que estar respaldado sobre isso. Porque senão quem vai para o Ministério Público já sou eu. Responder por uma coisa que... Aí depois o tutor responsável pelos maus tratos procura um doutor Rafael, que vai lá, pega o protocolo para ler, né? Quem entende, aí cai tudo o protocolo por terra, pronto. O trabalho perdido lá. Exato. Aí os advogados vão ter aí elementos para poder, né, fazer a defesa. Então, eu acho que é isso. Essa lei, ela trouxe, eu acho que maior seriedade, com certeza, para poder... Mas ainda é pouco, né? Ainda é pouco, né? Eu acho que tem assim, muito. Agora eu vou falar de vontade mesmo. Volta naquela lei que eu... Na lei, é isso que eu ia falar. Ainda muito poucas... São poucas leis realmente, assim, para a gente tratar dos maus tratos. Mas está vindo. Porque não tinha nada. O animal é tratado como o quê? Como um objeto. Objeto. E aí chegava num juiz, quando tem denúncia de maus tratos, que fala assim, é maus tratos. Ué, mas como que você lauda maus tratos numa coisa que é um objeto? Aí vai do entendimento do juiz, né? Porque na nossa Constituição, o animal, você pode dar, você pode emprestar, e aí? E aí você fala em dor, em sentimento, então tem que mudar lá em cima. E essa leva de vereadores, de deputados da causa animal, tem feito um trabalho que ainda falta muito chegar lá em cima, mas já está chegando. Tem uma lei aí tramitando, que já foi, o doutor Rafael mandou para mim e tal. Foi sancionada na Assembleia. Isso, foi sancionada na Assembleia, que é proibindo os canis clandestinos, que vai ter que ter um protocolo, não vai poder vender na internet. E você sabe que nem foi ainda sancionada, e já tem gente com medo de pôr na internet, graças a Deus. Não sei se vai ser, essa lei, se ela vai ser sancionada pelo governador. Mas é uma lei que, assim, quem vai fiscalizar, isso daí é uma coisa ainda muito ainda, está muito no ar. Mas é ótimo, se realmente tiver fiscalização e a gente tiver a lei para poder fazer cumprir. Porque você sabe o tanto que tem aí de comércio que vende que a gente não consegue fazer nada. É desde a galinha, ao porquinho, ao coelhinho e tudo montuado dentro de uma gaiola. Isso vai ser proibido. Ótimo. Eu queria mesmo que a lei passasse, mas que fosse regulamentada, sancionada e regulamentada para ela ser realmente aplicada. Funcionar, né? Funcionar. Porque o tanto de lei que existe, às vezes, não tem aplicabilidade. Uma outra lei que eu trouxe também numa das palestras foi que é recente, que é do estado de São Paulo também, que obriga todo médico veterinário responsável pelo estabelecimento a comunicar a autoridade quando... A autoridade policial, no caso, quando ele identificar que ocorreu um maus tratos. Sim. No pet shop, em qualquer lugar. Então, essa lei já tinha municipal minha, como vereador. Só que o povo tem medo. Existe um protocolo, Dalek, que o médico veterinário ele tem que laudar com fotos e com um parecer e encaminhar, falando, olha, aqui chegou um animal com maus tratos e quem trouxe foi o fulano tal. Sim. Não que quem trouxe é a pessoa que às vezes cometeu maus tratos. Mas o animal foi encontrado, enfim. Mas está tendo uma evolução, acho que muito positiva na legislação. Você vê mesmo como o direito está mudando, Alec, como os animais têm sido tratados na vara das famílias, né? No direito de família. Né? Guarda compartilhada. Então, tudo isso está vindo até por causa disso, né?
tá começando a se enxergar o animal de uma outra maneira. E a gente sabe, eu já falei isso em outro podcast, que ainda não enxergou, né? Fingiu que, né? Aquela tapa-visão, né? Não enxergou-se ainda, por quê? Por causa da bancada ruralista. Porque dependendo da lei que você faz, não se vende mais vaca, não pode fazer mais corrida de cavalo. Então, é por isso que, a lei, por que é só gato e cachorro de 3 a 5 anos, de 2 a 5 anos de prisão? Por que não é vaca? Porque senão vai... Então, assim, a bancada ruralista não vai deixar passar a lei. Então, tem que começar, tem que ter um começo. Começa aqui, coloca outra. Tem outra lei tramitando que é sobre zoofilia. Você viu? Essa eu não tô sabendo. Já tá aí, tá no relator agora. Ainda não foi, não passou na Câmara, mas já está no relator. Que hoje, a gente sabe de N casos de zoofilia, quem não sabe, né, que está escutando o que é zoofilia, é quando mantém relação sexual realmente com o cachorro. Tanto o cachorro no ser humano como o ser humano no cachorro, e vice-versa, viu? Porque a coisa é pesada. Eu li até uma matéria no Rio de Janeiro que o tutor foi preso porque ele fazia a esposa manter relação com American Bully. E depois que ela separou, ela denunciou e tem vídeos gravados e pegaram os vídeos. O cara tá preso. Tá lá é Bangu que fala lá no Rio de Janeiro? Ainda tem? Tá no Bangu. Tá no Bangu. Eu vi isso, esses dias. Então, essa lei... Porque hoje, muitas vezes a gente sabe disso, da zoofilia. Só que não tá no Código Penal, que é proibido. E aí? A gente sabe que isso é um absurdo, mas e aí? Você pode prender o cara por zoofilia? É um cúmulo. A materialização, aquilo que a gente está falando, é bem complexa, né? Por conta disso. Não é complexo? Mas não está na lei. Como que você pode até laudar maus tratos? Aí ele entra com o advogado, o juiz fala, mas e aí? Eu me embaso aonde que não tem na lei esse negócio? É extremamente aberto, né? Aquilo que a gente falava no começo. Então, falta muitas leis, sabe? Essa lei, ela pretende incluir a zoofilia como crime. Como crime. Depois eu vou te passar o link dela. Cláudia, tem um protocolo de definição do bem-estar animal da Universidade Federal do Paraná, vocês devem ter acesso a isso, e ela coloca em graus, né? Mas ela não é somente o score corporal, tal, enfim, né? Ela fala de indicadores nutricionais, indicadores de conforto do animal. Sim. Olha como que a relação muda, Sim. né? Indicadores sanitários, onde está o animal, indicadores comportamentais, aquilo que o doutor falava do latido para mais, né? De repente é um indicador comportamental. Sim. Talvez isso, né? Que é um trabalho acadêmico, né? O mundo acadêmico está produzindo isso. Ser traduzido num corpo normativo, talvez seja a solução. Mas voltando desse novo mundo, né? Pra você ter uma ideia, a gente já está planejando a viagem do ano que vem. Estamos procurando um hotel que aceite cachorro. Que meu menino adora, né? Ele faz faculdade fora. A hora que ele chega de sexta-feira é aquela farra. Então, pai, nós precisamos ir para um hotel que seja amigo dos pets. Aí, ó, que legal. E os estabelecimentos têm cada vez se adequado a mais. A vigilância sanitária pegava muito no pé. Então, assim, hoje tem que... eles estão meio que entendendo que... Se adequando, né? Achando um ponto em comum, né? Ô, Cláudia, fomos parceiros em pelo menos 2 ações de fiscalização. Uma de pets, né? Dos pet shops da vida, onde a gente verificava a situação. Eu confesso que eu me frustrei na época, não pela nossa atuação propriamente dito, pela falta de normatização do que é um recinto adequado. Se pode ou não pode ter 10 galinhas dentro daquela gaiola. E tentamos trazer... Tem um comércio grande aí que faz, né? Então acaba não tendo. Aí você não consegue materializar. Além de não ter como materializar, você não tem para onde levar se você retirar esses animais. Exato. Porque aí você fica como fiel depositário. E se morrer um animal desse que é exótico? Como que você faz depois? Mas eu não consigo materializar. Porque onde está? É diferente, falar que determinado isso aqui é droga. Então baixa uma portaria do Ministério da Saúde e falou que essa garrafa aqui é droga. O que é um compartimento adequado para determinado tipo de animal? Ele tem que ter tanto por tanto, ele tem que ter ventilação. Não tem? É tudo muito subjetivo. O direito não admite o subjetivismo. Sim. Esse é o problema. E outra demanda que acompanhamos você foi com relação aos animais de tração, os cavalos, né? Sim. Os carroceiros.
Depois foi uma luta, mas hoje tá graças a Deus. E deparamos com muito problema social à época, você lembra? Sim. Mas aplicamos a lei de maneira correta à época. Aplicou a lei. Eu, como vereadora, eu peguei no pé do Executivo na época. Nós tivemos o respaldo da Secretaria de Serviços Gerais. O trânsito nos apoiou. Sim, a gente foi fechando o cerco. Eles falavam que tinha 600. Então tá, vamos fazer um cadastramento. Cadê os 600? Imagina, apareceu 40 e pouco. Então os outros, se existe, está na clandestinidade, são pessoas procuradas pela polícia, são algumas pessoas que devem para a justiça, outros que são traficantes, e assim vai. Então, esses não apareceram para o cadastramento. Então, esses, para mim, não existe. É como se fosse um carro sem documento. Pegou, prendeu. Tô certa? Certo. Cadastrou. Desses que foram cadastrados, foi-se, olha, vai ter uma lei, teve um outro cadastramento, já diminuiu mais. No fim, é por isso que demorou também. Sobraram-se 17. Desses 17, eu consegui emprego para os 17. Porque a desculpa era, como que eu ponho comida dentro de casa? O secretário de Serviços Gerais falou, eu arrumo. Opa. Eu vou colocar todos. Pergunta. Nenhum quis emprego. Falei, então acabou-se a minha responsabilidade social. Porque eu arrumei. Para quem precisava, eu arrumei. Acabou a minha responsabilidade. Então, agora sim, passou perto da carroça, eu chamo. Inclusive, um dia a gente estava numa denúncia junto com a Polícia Ambiental, no meio na volta, nós passamos, era o... Como que eles chamam? Que sempre vai com a gente? O Lanza? O Lanza. Uhum. O Lanza parou, voltou, prendemos, pegamos o cavalo, porque aí a carroça fica levamos até a casa do tutor. Aí a família chorou. Porque agora como que vai? Falei, então por que você não foi no cadastramento? Aí ele ficou com medo. Medo do quê? Ele é fugitivo da polícia? Não tem passagem na polícia. Isso agora, faz pouquinho tempo, tá? 2 anos depois da lei e tal. O que eu fiz? Falei com o secretário. Secretário, o senhor consegue? A gente pegou, o cara corta a árvore. Manda mandar o currículo aqui. Eu dei emprego para ele. Não, e ele nem foi buscar o cavalo, ele falou, não, nem quero mais o cavalo, deixou o cavalo, aí nós já doamos o cavalo. E ele está trabalhando hoje de cortar a árvore, só que registrado, bonitinho. Então, assim, são coisas... Informalidade, né? Ele estava na E informalidade. olha que interessante. Todo mundo acha que simplesmente é chegar, principalmente a Cláudia, falar, você como vereadora é só ir lá apenas falar, é proibido tração animal. Não, é todo um trabalho. Olha o tanto de conversas que teve, tantas secretarias envolvidas, a Polícia Ambiental envolvida, a carroça a gente não pode pegar até hoje. Legislativo envolvido. É todo um trabalho antes para se transformar algo que se pretende em realidade. E isso necessita tempo. Estudo, entender da lei. Isso aqui é o quê? 10 anos? Não. Não, assim, que começou lá atrás tal. Menos, 8 anos. Quando Cláudia, mas a gente não pode falar que praticamente resolveu o problema? Sim. O que tem hoje? Por conta hoje? dessa dinâmica. Esse cavalo desse entendimento holístico do problema. Esse cavalo que eu falei no comecinho que a gente estava conversando, nem sei se foi dentro do podcast, que a pessoa era carroceiro, aí já largou de ser, só que ele estava mantendo o cavalo numa APP, você sabe muito bem o que é isso. Eu ia passando, correu um macaquinho que levou um choque, caiu, e vocês estavam sem na época, lembra que eu te liguei? Lembro. Aquele dia, eu vi o cavalo, já liguei para o meu pessoal, falei, tem um cavalo na APP, cara, um cavalo bonito, marrom. Aí, eu sei de quem é, secretária. É do fulano. Foi lá, falou com o fulano, ele falou, não, eu não uso mais, mas eu não tenho onde pôr. Falei, então o senhor vende cavalo. Nós não multamos. Perfeito. O senhor vende cavalo. A gente viu. Razoável. Ele pôs no LX, ele pôs em tudo. Agora, sabe o que aconteceu? A viatura ia passando, ele parou a viatura nossa, ajuda eu a doar o cavalo. Você vê, era um carroceiro. Ele não conseguiu vender, só que ele não tem onde pôr, ele viu que ele tem que doar o cavalo. Cara, isso é uma coisa que tá... E hoje tem muito pouco. E eu falo, se alguém vê uma carroça, o cavalo na carroça, liga no 153, que é a Guarda Municipal. Vai seguindo de longe essa cavalo e fala, tá em tal rua e eu estou seguindo ele. Porque eles têm que ir lá. Hoje é norma da secretaria, vai lá e vai recolher o cavalo. A pessoa tem 7 dias para tirar esse cavalo de lá, pagar a multa. Muitas vezes ela vai tirar, só que ela já está sabendo. Da próxima ela perdeu, porque esse cavalo vai ser chipado. A carroça é dela, ela vende, faz o que quer. É como se fosse um carro. Mas a gente aprende o cavalo, ele vai ter um gasto.
Só que a pessoa tem... Ah, não, eu passei, eu não vou atrás. Então, cara, como que a gente faz? O cavalo anda, a carroça anda. Você acha que a Guarda Municipal está do outro bairro, até chegar lá vai achar essa carroça? Então, as pessoas têm que entender que ela tem que produzir prova também de muitas coisas. Ela tem que ajudar a gente, o poder público. Senão, a gente não dá conta. Nós não temos... Mas eu achei muito interessante que o Tico falou da questão holística, né? Sim. E de todo o trabalho que precisa ser feito. O Dalek que reforçou a questão aqui da tração dos animais. Tá tendo, agora com a atividade delegada da Polícia Ambiental, trazendo para o direito ambiental agora, uma questão bem delicada também, que é a poda drástica. Sim. Né? E está sendo feito todo um trabalho de diálogo o povo acha um absurdo, né? Com o podador, né? Com a pessoa que faz a poda, o profissional que faz a poda, com todo um trabalho de conscientização para explicar o que é a poda drástica, o que não é. E esse trabalho não é fácil, Não é. Dalek? Porque até Não é aquela fácil. poda quadradinha, né? Que é bonitinha, atrapalha o crescimento da árvore, né? Exato. Então tem que... Não é só podar drástico. Aquela árvore, você desenhar na árvore, aquilo lá também atrapalha, né? A Sim. poda geométrica, né? É. E isso, e eu estou acompanhando porque eu faço parte do conselho do CONDEMA, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, e começou a trazer preocupação para os podadores depois que começou a ter fiscalização da atividade delegada, porque antes você tinha um fiscal que ia lá e multava da prefeitura, agora você tem a Polícia Ambiental, então não chega a ser, né, acaba tendo a presença, né, da Polícia Ambiental. Olha, eu estou sendo multado pela Polícia Ambiental. Polícia Ambiental. Todo diferente. Ó, o senhor falou uma coisa. O fiscal e a Polícia Ambiental. Né? O fiscal de posturas é o que eu falo lá na nossa secretaria. A gente quer um fiscal de postura para multar pelo município, não ficar dependendo só depois quando vai já a nível de policial mesmo, para multar. Só que eu falo, não adianta o fiscal de postura, porque o fiscal de postura ele chega numa loja e fala assim: cadê o teu alvará? Ó, tá faltando alvará disso, isso, disso. Ele tem lá os parâmetros. Um fiscal de postura, ele sabe o que é maus tratos? Então eu tenho que ter o meu veterinário. Perfeito. Né? Então, assim, mesma coisa. O fiscal de... Muitas coisas ele consegue fazer. Agora, não adianta o fiscal de postura se eu não tiver o veterinário para laudar, para falar que aquilo é ou não é. É uma perícia, né? É uma, né? Uhum. Então, agora, você falou aí da Polícia Ambiental, o Dalek vai dar risada comigo, mas é verdade. Eu já fui numa denúncia com a Polícia Ambiental, que o Lanza estava assim na minha frente e que a pessoa falava assim: eu vou chamar a polícia. Aí eu falava, era o desespero. ele falava assim: mas eu sou polícia. Não, eu vou chamar a polícia, eu vou chamar a PM. Por causa do uniforme. Da farda. Da farda. Que a pessoa achou assim, porque ele estava enquadrando realmente, né? E é uma coisa que eu quero perguntar, que a gente não tem mais tanto tempo assim, mas eu quero perguntar, é uma coisa bem importante. E a pessoa não acreditava. E como você disse, vocês são polícia militar. Entendeu? Só que cada um na sua área. Na sua especialidade. Um sai multando o trânsito, pegando ladrão, e vocês estão... Não que vocês não possam pegar Podemos o ladrão também, vocês podem fazer o que quiser. Pegamos o ladrão. Sim, é a mesma coisa. Né? Então, é isso daí. Ô, Baiacu, vai vendo aí pra você, deixa engatilhado aí o nosso quadro. A hora que estiver pronto, você me avisa. Eu queria fazer uma pergunta que me incomodou muito, tá? Esse ano, já como secretária, nós recebemos várias denúncias formalizadas de mutilação. Então, o que é? Cortar o rabo do cachorro, cortar a orelha, principalmente do pincher, o rabo, o pitbull da orelha e o rabo. E nós fomos. Na primeira e na segunda denúncia, nós fomos com a polícia. É o tal do fundo de quintal. Uhum. Aí fala assim: você não pegou tudo? E não é proibido. Você não é proibido ter cachorro e cruzar e pôr para vender em casa. Olha que absurdo. Eu já tentei falar com o CRMV, ele fala: mas tem CNPJ? Falei: amor, se tivesse CNPJ não era fundo de quintal? Aí qual que é o veterinário responsável? Oi? Se tivesse veterinário responsável, não estaria cortando com alicatinho de unha o rabo do cachorro? Eu não, sabe? Então, assim, a gente também fica revoltado. Eu, como Cláudia protetora, como Cláudia pessoa, eu fico revoltada por não ter lei, por não ter respaldo. Eu fico louca. Como secretária, eu tenho que respirar e ir em cima da lei. Ele que me ensinou isso, viu? Porque a gente, né? Eu evolui muito, mas, assim, a gente tem amor. Então, nós fomos. O que pegou ali na hora? Mutilação é crime. Não pode mutilar o animal hoje, tem lei. E nós retiramos
os animais. Porque eles estavam sendo até oferecidos no LX. Isso eu tenho prova, eu tenho tudo. Print, tudo. Na segunda, até no primeiro, na primeira que nós fomos, os animaizinhos ainda, os filhotes não estavam ainda aptos para tirar da mãe. Aí o policial falou, o que a gente faz, secretário? Eu falei, não, você autua, você deixa a notificação, autua, vamos deixar o prazo, não vou... Porque senão quem estaria ocorrendo em maus tratos, tirar um filhote de 10 dias da mãezinha, era eu. Que bem-estar é esse, né? Então, vamos deixar desmamar, que quando faz 30 dias, a gente vem buscar o animal. Aí ele falou, olha, se a senhora sumir com o animal, a senhora vai... Aí a multa dobrada, aquela coisa toda. Tá bom. Na segunda também. Na terceira, opa, já não pode mais tirar os cachorrinhos. Multou, autuou, mas não tirou os cachorrinhos. Fiel depositário. E eu vi vendendo no LX. Eu fiquei revoltada. Por quê? Por lei, doutor, isso é uma coisa que me revolta. O senhor falou ali uma coisa no começo. Por lei, eu não posso obrigar a castrar. Lei nenhuma faz eu obrigar a castrar. Nem quando é fruto de denúncia. 2, nem dos moradores de rua. Conta pra mim. Eu não posso chegar no morador de rua e falar, eu vou pegar teu animal pra castrar e vou te devolver. Não, eu não posso. Eles usam esses animais, não que eles não tenham amor, não estou falando isso. Eles usam esses animais para ganhar dinheiro nos sinais. Tem morador de rua que não é morador de rua, ele tem casa, tá? Um que tem aí um monte aí na rua, ele tem casa. As pessoas têm dó, ele não precisa nem pedir. Tem um que ele não precisa nem pedir. Só dele estar no sinal, a pessoa para e dá dinheiro. Tem gente que mantém na ração. Então, o dinheiro é livre para ele usar droga, para ele beber, porque ele vive bêbado, vive drogado. Eu não posso fazer isso. Eu não posso tirar o animal dele. Ah, mas ele tá solto na rua. O máximo que eu posso é falar, ó, você vai pôr numa coleira, porque tem lei. Os cachorros estão gordos, vacinados e castrados. A maioria deles. Só que aí a população passa, aquela donzela, aquela dondoca que não castrou, e a cachorra dela deu cria, pega aquela caixa e entrega para eles, os filhotes. Aí quando ele tá com 10, ele tá com 14, ele tá doando os filhotes. A lei não permite isso. E a população acha que eu tenho obrigação de tirar. A lei não deixa. Olha que né? E aí chegou nesse ponto. O porquê que não podia retirar aqueles animais daquela pessoa? Mudou a lei, falou que tem alguma coisa. E aí, sabe o que eu fiz? Chega a denúncia, eu não vou mais, porque eu falei, eu me recuso. Eu me recuso porque eu vi vender aquele cachorrinho que nós somos lá, eu vi vender no OLX. Eu me recuso, eu não vou. Eu não posso castrar, eu não posso tirar, eu não posso fazer nada. Eu não vou, eu me recuso. Como secretária, pode até vir multa em cima de... Eu não vou. Porque, para não dar em nada, eu não vou. Eu vou no maus tratos mesmo, sabe assim? Mas nesses casos aí, enquanto não tiver uma lei que fala assim, ó, tinha que ter uma lei lá de cima que é recorrente, vai castrar. É recorrente a denúncia, vai retirar. Eu fiz uma lei que, se fosse recorrente o maus tratos, 5 anos você não podia ter o animal. Foi vetada. Então, assim, tem uma lei estadual que fala disso. Mas eu não sei, a minha foi vetada e a gente não pode fazer isso. Caçador de javali, a gente tem muito problema junto com isso. Só aproveitando aqui, que falou de caçador de javali, a gente tem uma pessoa perguntando aqui. Ela fala assim, acho o trabalho de vocês fantásticos. Temos que ter mais gente como vocês na política. Parabéns, Cláudia. E sobre aquela história dos animais de caça do ano passado, acho que caça com uso de cães deveria ser proibido. Bom, ela acha, né? Então o senhor explica aí qual que é o... Desde 2013, né, foi permitido o controle. É uma caça de javali, por ser considerado uma espécie exótica, invasora. A legislação, a norma, ela foi evoluindo com o passar do tempo, né? Não sei se feliz ou infelizmente. Eu tenho minha posição, mas agora eu estou revestido do Estado. Então, vou falar de maneira técnica, né? Permite, mediante o cadastro no órgão ambiental federal, que é o IBAMA, expedido o CIMAF, que é autorização para o controle de javali, é vinculado à propriedade e é permitido o uso de cães. O que a norma trouxe? Alguns equipamentos de proteção individual ao cão, a carteira de vacinação, enfim.
tenta proteger. Com relação à caudectomia, o corte das orelhas do animal, eu acho que a gente também tem que ter um bom senso. Falávamos isso aqui no podcast. Eu não tenho local para levar todos esses animais. Então eu tenho que entender o tipo da infração, se ela cabe ou não cabe a recolha. A norma, o direito, ele é aplicado de maneira muito correta. E a recorrência, sim, ela me permite fazer isso. Não numa primeira infração, onde sim eu tenho que aplicar, porque o Conselho de Medicina Veterinária, ele definiu que aquele sim é maus tratos. Eu aplico a norma, ele é sancionado com a multa. E a multa não é barata, é multa de R$3.000, né? Sim, a multa para a pessoa lá, de uma delas, deu 12 mil, porque era 4 filhotes. 4 filhotes. Enfim, mas uma recorrência, uma reincidência disso, primeiro, que a multa ela vai ser triplicada. Qualquer tipo de benefício, ela vai estar respondendo criminalmente também. E um delegado ele vai ficar um pouco mais encorajado ou vai ter um pouco mais de supedâneo para aplicar a lei, que é uma lei então, com apenamento de 2 a 5 anos de reclusão. Isso. Para quem está escutando, não é porque nós não tiramos, exato, que não está correndo um processo, ela não vai se responder por isso. Perfeito, Cláudia. Perfeito. Tá? A gente pode não ter tirado, eu fiquei nervosa, mas a pessoa vai ser penalizada na justiça quanto a isso. Exato, sim. Mas tem nós aqui, o Diego aqui também, para diminuir essa raiva toda, né? E trazer mais tecnicidade da discussão. Mas quer ver, vamos lá. Baiacu, pode chamar o quadro? Pode chamar. Vem aí, Podcast. Como eu disse no começo, eu sou muito stalkeada nas redes sociais. Vamos ver o que vai ser agora para a gente responder. De repente, até vocês que vão responder, não eu. Aqui foi um comentário feito em uma postagem no Facebook de um caso de um gato que estava aparentemente perdido na rua. Tá? Então foi feita essa postagem com fotos falando que ele estava perdido e uma pessoa foi lá e fez um comentário. Ela escreveu assim: mas esse gato está próximo da sua reciclagem, na rua sem castrar. Por que não recolheu ele então? Agora que a protetora pegou, você quer queimar ela aqui. Ah, tá. Eu já sei que caso que é. Não faz muito tempo esse caso, foi agora recente. Eu tenho um projeto social, o pessoal fala que é reciclagem, né? A gente só abre de terça-feira à tarde e de sábado de manhã. O vizinho, que é um lava-jato, mandou uma foto de um gato amarelo com coleirinha e uma identificação que ele não mexe em gato, tem medo. E ele mandou a foto e falou assim: secretário, coloca para mim nas redes sociais, porque de repente o tutor está procurando. E é aqui num bairro, aqui perto do centro da cidade. Aí eu coloquei. Ele falou: tá aqui encurralado. Eu não sei se dá a impressão de ser manso, mas eu não ponho a mão. Eu estava trabalhando, não tinha ninguém no projeto. E eu postei. Eu postei falando: olha, tem uma coleira, tá de coleira e tal, só que compartilha aí para ver se acha o dono. Tá bom. Passou um pouco, não comentou no meu post, tá? Teve vários comentários, não comentou no meu post. Ele, veio uma protetora aqui, diz que ela trata dos gatos do bairro. Ela não quis falar o nome, ela levou o gato, ela pegou o gato com facilidade. Ela levou o gato, ela não quis falar o nome. Eu falei: mas e se o dono aparecer? Porque tá nas redes sociais. Ela falou assim: eu vou castrar. Aí foi por isso que descobriu que não era castrar. Eu vou castrar e não vou devolver pro dono. E ele não sabe quem é, mas eu sei quem é. Né? Pelo bairro e pela postura. E eu peguei e editei a postagem, porque eu tinha colocado nas minhas redes sociais com o telefone da pessoa. Eu editei a publicação, falei: sendo editado. Apareceu, entre aspas, uma protetora, levou o gato, não se identificou e falou que não vai devolver, que ela vai castrar e não vai devolver para o dono. Então, se o dono sentir falta, ele que procura ele para o bairro. Aí veio esse comentário, então é por isso. Que ela fez. Você viu o que ela falou? Por que você não foi lá pegar? Primeiro, você falou logo no começo: eu não fui pegar porque eu não tenho onde pôr gato. Tá? Se eu tivesse, eu iria pegar. Eu não tenho onde pôr gato. E para levar para minha casa, para ficar trancado numa gaiola, isso é maus tratos. Tá? Um animal solto,
ele tem possibilidade de pegar um passarinho, ele tem possibilidade de alguém dar comida, ele tem possibilidade de alguém adotar, o dono achar. Agora, se eu tenho como levar para algum lugar e ele ser bem tratado, tudo bem, eu vou pegar. Essa pessoa, se é a quem eu estou pensando, ela tem a casa lotada. Ela deixa dentro de gaiolas. E por que ela não vai devolver se aparecer o dono? Gente, gato, ele sai pela janela. Por mais que seja um gato castrado, não sei o quê, muitas vezes a pessoa até tela a janela, põe... Mas gato é gato. E muitas vezes ele sai. O gato estava gordo, é um gato amarelo bonito, estava com coleira. Quer dizer, não é um tutor que... Descuidado. Uhum. Pode ser até uma pessoa de idade, porque não apareceu esse tutor. Agora, a pessoa falar que não vai devolver, sendo que ela... Isso para mim é acumulador, sendo que eu sei que a casa dela é lotada. Se é a pessoa que eu estou pensando. Você vê o nível de loucura que é isso? Deixa eu aproveitar. Deve ter muito problema, principalmente envolvendo essa causa animal, com redes sociais. Nossa Senhora. Eles acham que eu sou obrigada a responder redes sociais. Eu não sou obrigada a responder redes sociais. Você é obrigado a responder o que a Polícia Ambiental faz na rede social? Aliás, eu até peço para que não me façam denúncia na minha rede social. Tem o telefone do quartel lá, tem o 90. Hoje nós temos uma secretaria, tem telefone, tem formalizada, tem tudo. Então, assim, eu não sou obrigada a ficar respondendo. Eu respondo se eu quiser. Eu não preciso postar nas minhas redes sociais o que a secretaria faz. A prefeitura não tem uma rede social para cada secretaria. Tem um site. E as pessoas não entram no site para saber. Então, não tem. Eu posto o que eu quero. Eu tive a permissão de postar nas minhas redes sociais o que eu quiser. Desde que eu não falo que fui eu. Se foi a secretaria que eu sempre falo, resgatado pelo bem-estar animal. Nesse caso, eu não pus bem-estar animal. Eu postei porque a pessoa pediu para a Cláudia, vizinha dele. Entendeu? Então, eu não sou obrigada. Não, e o pior, quando fere a honra, né? Quando a pessoa, às vezes, entra por um campo mais delicado, né? Mas esse aí foi delicado mesmo, porque você viu os indelicados, né? Que tá no meio. Então, eu imagino que não é fácil, né? Não só pela forma como chega, às vezes, a demanda, né? Sim. Que poderia ser de outra forma, mas quando expõe a pessoa, né? E aí tem o direito também, né? Relacionado a fake news, de repente ela está, inclusive, cometendo um crime, né? Sim. Ela está se apropriando de maneira indevida. Sim. Exatamente. Enfim, e já E não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Sim. Inclusive, eu falo que eu sei quem é porque me denunciaram no meu WhatsApp. Eu mostro depois para você ver que não é mentira. Está escrito assim, o nome da pessoa está desconhecido. Ela escreveu desconhecido porque ela não quer se identificar. Mandou escrito uma história. Falei, olha... O site é esse, eu vou te mostrar depois que a gente sair daqui. O site é esse, faça a denúncia que nós vamos. Eu não vou. Se você fizer denúncia no meu WhatsApp, cara, eu não vou. Eu já falei que eu não vou. A minha orientação é, faça a denúncia. Eu tenho uma equipe para isso. Tem que separar a pessoa física, né? A pessoa Cláudia da secretaria. Se a pessoa não sabe, né? eu estou orientando. Eu não sabia. Legal, então você faça. Ponto. Agora, se a pessoa ficar, não, você tem que ir, eu não vou, vai morrer. Eu falo, vai morrer o animal, se for o caso, porque você não quer fazer pelos meios legais. É porque você precisa ter respaldo para poder acionar a máquina. De maneira formal, né, doutor? Não, sim, mas eu acredito que as pessoas, por uma questão de talvez emocional ou falta de conhecimento, mas eu acho que é muito mais pelo emocional. Eu acho que é muito pelo impulso. Não, eu conheço... Que ter tratamento, eu conheço a Cláudia, eu vou mandar no WhatsApp dela, ela vai resolver. E aí eu imagino, né, se fosse assim... Bombardeio. É. Nós tivemos que pôr agora para gravar as ligações na secretaria. Hoje, nós estamos com um caso aqui que nós vamos ter que levar, fazer um BO contra a pessoa. Nós recolhemos eu falo potranca, porque o cara também fala potranca, aí eles ficam bravos. Um potro, sei lá. Nós recolhemos um que estava amarrado em app, você vê os palavrões que o cara xinga. Tem uma veterinária lá que já falou. Se eu passar e tiver cavalo solto, eu não paro. É uma veterinária concursada. Por quê? Porque ela está sendo ameaçada, o cara ameaça de morte. Eu vou aí, vou dar um tiro em vocês, só... Aquela pipi, mas é de vagabundo pra cima.
tira essa bunda da cadeira, vocês não fazem nada, paga o teu salário. E xinga, sabe? Aqueles nomes assim, que vem pra... E xinga. E ameaça. Tanto que o interfone tocava, elas... Vai lá primeiro, não abre não. Você imagina? Põe pânico nas meninas. Eu não tenho medo não, tá? Mas as meninas têm. E elas têm razão. Se ela falar, eu não vou parar, elas não vão parar, gente. Você vai parar para levar um tiro? Você vai parar para ser ameaçado? Como que se ameaça um funcionário público desse jeito? E tem, né, uma relação de que aquele que comete o crime de maus tratos, né, sem querer polemizar muito, mas entrando na teoria do link, né, na famosa teoria do link, o agressor, né, do maus tratos pode ser um potencial agressor para o ser humano ou até mesmo, né, cometer aí atos criminosos, né? Então, você vê, né, às vezes ele está maltratando o animal, não está tomando cuidado e está agredindo, ameaçando as pessoas que querem, né? Mas é isso. Sim. Dalek, agora pedindo assim, do fundo do coração. O prefeito fala assim, mas não deixa de ser vereadora mesmo essa mulher. Pedindo do fundo do coração, me ajuda. Eu tenho dó dos meus veterinários, que hoje a nossa equipe são 6 veterinários, na verdade, 1 homem e 5 mulheres. E elas que vão para a denúncia. Sim. A maioria das denúncias não é mentira minha. Ou é ex-presidiário, ou está fugitivo da cadeia, ou é traficante, ou é usuário de droga, ou é casa invadida. É muito difícil, exceto quando é num condomínio, que tem uma denúncia de maus tratos numa casa normal. Você vai chegar lá, vai bater palma e a pessoa vai te atender e falar, olha, não meu animal está doente. Não, é um caso ou outro. A maioria é pesado. Que elas chegam sozinhas. A minha motorista é mulher também, e ela é porreta. Mas é mulher. Chega 3 mulheres numa casa dessa. Cara, a hora que você fala que você está lá para averiguar uma denúncia, é coisa do outro mundo. Eu já dei ordem para elas. Ameaçou, monta no carro e vai embora. Aí nós vamos chamar a polícia. Só que, e quando se você chega lá, e se não tiver uma ameaça e já tiver agressão direta? Porque, já teve caso de vir para cima. Tem uma que é grandona, ela é mais assim, atirada. Mas, tipo assim, ela mesma, ela já... secretária, o cara queria me bater. Eu tive que montar correndo no carro. Gente, não é fácil as pessoas ir num caso desse. Eu já pedi, sabe, que na época que eu era vereadora, teria que ter uma equipe, que nem tem da Maria da Penha, teria que ter da GCM para acompanhar a gente. A função delegada, teria que ter uma equipe. Porque, assim, são casos muito específicos. Nós estamos falando de residência, muitas vezes que você chega lá, é complicado o negócio, entendeu? E aí, para você ver o maus tratos, se a pessoa deixa você entrar, você entra na casa da pessoa. E aí? E se você entra lá dentro? Oi? Vai saber o que tem lá dentro. Sozinhas. Sempre é um risco, né? É muito risco. E elas vão, porque elas são concursadas, elas são profissionais. Mas tá colocando a vida delas em risco. Porque, às vezes... pode sair com uma simples ameaça, mas pode chegar às vias, né? Às vias de fato, sim. Teve um caso que me lembrou agora de uma oficial de justiça, uma oficial de justiça que foi agredida na nossa região aqui, sim, que foi levar, se não me engano, não me lembro o que era, mas era um caso que ela foi bem agredida. Brutalmente, então, brutalmente agredida. Assim, de ataque nós não tivemos de bater, não, mas verbalmente a coisa é pesada, né? Uhum. É pesado. Pesado, mas pesado delas ter. Eu já dei ordem, falei, olha, monta no carro e vai embora. A gente vai chamar a polícia e vai voltar com a polícia. Aí é por maus tratos e por desacato, né? Aí é por 2 coisas, né? Por ameaço, né? Pode falar o que quiser. Eu, como vereadora, eu já processei muita gente e ganhei todos. Eu não perdi nenhum. Então, eu acho que não processei errado, né? Perfeito. E nesses casos, eu já falei pro Diego. Pode mandar fazer BO. Por quê? Gente, nós não estamos ali trabalhando para ser xingados, para ser ameaçados de morte. Sabe? Se está gravado, nós vamos mandar. As pessoas vão ter que entender que nós estamos ali trabalhando, que ninguém é vagabundo. Não, tem pelo menos, da minha equipe, cara, eu falo. Não tem nenhum vagabundo, não. A gente trabalha, hein? Trabalha. Cláudia, uma agressão a um funcionário público no efetivo exercício da função dele é uma agressão a toda a sociedade.
O funcionário público, ele representa a sociedade, né? Ele está ali pelo bem-estar da sociedade. Sim. Então é inadmissível. Mas com relação, você falou, me ajuda, a Polícia Ambiental está sempre à disposição. Eu não tenho um efetivo condizente a dar conta somente de Rio Preto e somente dessa Mas eu falo, aqui. me ajuda a convencer. Mas eu acho que você tocou num ponto e conversamos, você era vereadora, né? Sobre a possibilidade de termos uma atividade delegada para trabalhar diretamente com a causa. Porque aí acaba tendo um vínculo maior, né? Então, já tem, como né? tem hoje com o meio ambiente. Tem com Com o o meio meio ambiente. ambiente. Entendeu? Só que no nosso caso é um caso de polícia realmente, entendeu? Sim. Não é só de... É polícia. Eu falo por causa de ataques realmente, gravidade, entendeu? A né? gravidade do negócio, entendeu? Mas a gente já teve algumas reuniões pensando num sequenciamento, né? Até de acionamento do 90, acionamento da guarda. Tem que ficar um pouco mais à disposição também, né? O fato de se pensar muito na polícia ambiental, porque o maus tratos está na lei de crimes ambientais, ele não está eximindo os demais atores da segurança. É que assim, nos 3 primeiros meses, nós fizemos 419 denúncias em 3 meses. Nós estamos falando de 20 dias trabalhados por mês, porque fim de semana a gente não tem plantão. 441 denúncias. Cada denúncia que a gente vai, muitas vezes a gente vai várias vezes para conseguir falar com o tutor. Mas nós estamos falando da denúncia que falou, que orientou ou que deu o prosseguimento. 441. Fechamos agora, em julho, já chegava a quase 1.000. Gente, nós estamos falando de uma equipe de 2 veterinários e um carro. Você tem noção do que é isso? Quantas denúncias por dia dá isso? E a gente não sabe. O que a gente está separando agora é assim, o retorno. Daquele retorno legal, que não teve problema, a pessoa atendeu de boa, mesmo que foi alterado, mas não foi nada agressivo, é uma coisa. Mas e a primeira? Quando você chega, você não sabe. Você não tem noção do que você vai pegar. E, olha, eu estou sentindo na pele. Lá na minha secretaria teria que ter um psicólogo, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um massagista, porque de vez em quando tá todo mundo chorando. Ô, Cláudia, e se tivesse... Na Secretaria de Meio Ambiente hoje tem um Fundema, né? No Conselho de Defesa do Meio Ambiente tem um Fundema, que é um fundo onde é direcionado recursos. Não poderia ser criado um fundo para a Secretaria de Bem-Estar Animal, onde as multas, né, pudessem ser direcionadas lá? Conversamos isso esses dias. Pensando nessa questão. Ele é um que a gente pode convidar para vir para dentro, para a gente Sei, porque eu acompanho esse assunto faz muito tempo no Condema. Não é fácil, mas se você faz um arranjo jurídico, tem como que é tudo muito novo para a gente. A gente fala agora fez 1 ano, mas nesse 1 ano a gente está estruturando um trabalho que vem de lá de trás e que, assim... Não estou falando do trabalho deles, é que assim, sem funcionário é muito difícil. Quando nós pegamos, a denúncia estava acumulada, mas você não tem noção do que era. Porque não tinha, ou castrava, ou ia na denúncia, não tinha viatura. Eu ganhei por último do Itamar, não tinha nem carro para ir nas denúncias. Hoje nós temos a van, graças a Deus, temos outro carro. A gente briga por causa do motorista, hoje emprestaram o motorista para a gente de outra secretaria. Então a gente está naquela, né? Puxa daqui, puxa dali. Mas é muita coisa para se implantar, muita coisa para se resolver, né? Tem hora que um olha para o cara do outro e fala assim, mas a gente não tem tempo de pensar nisso. Eu gostaria muito de estar viajando, ir para os congressos, ver o que estão falando. Eu gostaria muito de estar sentada fazendo... Não dá tempo, não dá tempo. Esse menino trabalha fim de semana. Eu chamo ele no sábado, aí ele fala assim, onde eu estou? Ele está trabalhando, porque durante a semana o telefone toca, um entra... Ele vai lá quietinho no fim de semana, trabalha, sem ganhar nada. Porque não tem hora extra e não tem depois, como não é cargo, não é concursado, né? Como se diz, é um cargo de confiança, não tem nem depois como eu dar essas horas para ele, ele trabalha. Então, assim, porque a gente não... Ele fala, eu preciso estar quieto para poder entender melhor esse processo, para entender melhor esse contrato, para desenvolver melhor essa licitação, porque sai pronto da nossa secretaria. Ninguém sabia fazer uma licitação. Você sabia? Não. Ele vive em tudo quanto é secretaria. Me fala isso, me fala aquilo, para chegar num conselho. Não é fácil. Tem conselho também, né? Talvez seja interessante, porque tem municípios que possuem conselho de defesa do direito e bem-estar animal. Né? E talvez ele acaba servindo também como um amparo, porque lá você tem a sociedade civil, tem o poder público,
que divide as decisões que vão ser tomadas. E aí a carga, às vezes, fica menor. É claro que você vai ter pessoas ali que vão opinar, né? Vão dar a sua opinião, mas isso aqui acaba servindo como um apoio. Assim como tem um Condema, né? Eu da LEC já participamos de várias reuniões junto. Mas tô dando sugestões aqui para tentar te ajudar, viu, Cláudia? Como que tá aí, Baiacu? A gente tem mais uma pergunta. Na verdade, essa pergunta é até minha. Nosso tempo está acabando e foi um assunto que não foi abordado ainda. Eu acho interessante falar sobre denúncia de animais silvestres, que não foi falado nada até agora. Acho que poderia comentar um pouquinho sobre isso. Muito pertinente para o nosso Dalek. Muito bom. Adorei, Baiacu. A praia minha, animal silvestre. O animal silvestre ele vai estar protegido pelo caput do artigo 225 da Constituição, que faz parte do equilíbrio ecológico. Diferente do PET. Adoramos PET, mas PET não é equilíbrio ecológico. As denúncias, para nós, sempre é muito bem-vinda. A participação das pessoas denunciando, trazendo informações, todas serão atendidas de acordo com o nosso planejamento operacional. Para tanto, a gente precisa também de alguns apoios. A Prefeitura de Rio Preto nos apoia bastante por meio do zoológico. Se não fosse o zoológico, vocês não tinham profissionais. Vocês estão perdidos. Exatamente. Também é uma obrigação do município, né? Não vamos deixar o município totalmente fora do contexto. Vocês trazem de tudo quanto é município para cá também, né? Eu acho que a Kátia contratou a Cláudia aqui para advogada. Mas sim, são parceiros. E a gente, ao longo desses anos todos, eu falo que eu tenho 22 anos aqui, a gente cresceu muito. E eu cresci ainda como garoto, morando próximo do bosque municipal. Era o bosque, né? Agora é o nosso zoológico. Mas o atendimento dessas ocorrências de animais silvestres, infelizmente, o maus tratos cabe animal silvestre, para a gente trazer para a tônica aqui do nosso debate. A manutenção do animal silvestre é crime ambiental, é infração. Existe a possibilidade jurídica também de se ter um animal silvestre, especialmente passeriformes, né? Desde que devidamente cadastrados pelo órgão ambiental competente ou adquiridos, comprados de um criador legalizado. Então tem a possibilidade. Eu posso, por exemplo, ter um canário da terra, que é um animal silvestre, mantido numa gaiola, desde que eu me cadastre no IBAMA e esse animal ele venha de um local, de um criatório legalizado, mesmo de criador amador, mas eu começo a formatar o meu plantel de maneira legalizada. Então existe essa possibilidade. Só que para nós, qual que é? A Polícia Ambiental, para você ter uma ideia da seriedade que a gente toca isso, né? É um exemplo no estado de apreensão de animais silvestres. Tanto é que eu sinto falta, ao longo dos anos, seja por medo da reprimenda, né? Da multa, da apreensão, da pena criminal, seja por meio da educação ambiental, tem diminuído bastante. Então eu aproveito cada denúncia que tem para me planejar operacionalmente para dar conta dessa demanda. O Lanza já foi comigo em denúncia, que era de cachorro, chegou lá e saiu com um monte de gaiola. Adora, o Lanza adora. Vou mandar um abraço pro Lanza aqui. O Lanza é parceiraço, cara. Eu tive 2 casos muito interessantes que chegaram até mim no escritório. Um envolvendo 2 araras azuis. O cliente ele comprou de um criadouro legalizado, com toda a documentação do Cisflora, do IBAMA, nota fiscal, etc. Só que quando ele foi... filhotes de arara azul. Quando ele foi checar, né? Quanto você acha que custa cada arara azul hoje no mercado legalizado? Você faz ideia? Não tem. Faz ideia, Dalek? Arara azul não. Se um papagaio verdadeiro está em torno de R$5.000. Arara azul... Uma canindé vai ser mais de 10. R$40.000 arara azul. Então, ele descobriu que tinha adquirido um animal que não veio de um criador legalizado. Porque ele descobriu porque ele foi checar a documentação. E depois, com a ajuda do escritório, a gente confirmou e ele queria regularizar. Você não consegue regularizar um animal, é bom para esclarecer isso a todo mundo. Você não consegue regularizar um animal a não ser que ele veio realmente de um cativeiro legalizado e autorizado. Você tem um papagaio em casa que você pegou da natureza, não tem como você regularizar. Senão você estimula até o tráfico de animais. Então aconteceu esse caso e aí a orientação foi para que ele devolvesse os animais, não para o traficante que vendeu, mas para a polícia ambiental. E teve um caso de um aluno de biologia que também tinha uma piton, né? E ele já estava criando ela desde filhote, ela estava crescendo. E ele estava com medo de queria saber qual que seriam as implicações legais, né? Caso ele fosse
denunciado. Então, nos dois casos, você vê como é que a denúncia é importante, né? Nesse caso da Piton, ele adquiriu ela filhote, também sem autorização, né? Sem nada, mas depois começou a ficar preocupado. Então, a orientação é importante porque as pessoas às vezes acham que vão conseguir regularizar, não conseguem regularizar. Soltar é um problema. Vixe, uma Piton no... E você ficar com o animal, então, você está correndo risco, além de causar mal ao meio ambiente. Gente, olha, nós estamos quase terminando aqui. Vou te pedir outra coisa. Um problema seríssimo na Mata dos Macacos. Mas isso a gente vai conversar depois particular, porque além dos macacos, nós temos problema, né, com aquela visitação toda. Hoje eu recebi uma denúncia com cada, como que chama? Que pica? Escorpião desse tamanho. E vai criança, e vai... Então nós temos problema. É febre amarela, não sei o quê. Tem um surto, vai lá e mata macaco. Então a gente precisa sentar junto com o secretário de Agricultura, sabe, junto com o pessoal da Vigilância Sanitária, e resolver, porque os macacos têm que parar de ser exposto como se fosse um bichinho para ir lá ver. Não é circo, cara. E aquilo ali está ficando muito perigoso até para a população. Então, depois a gente vai conversar fora daqui, porque é uma demanda que está há muito tempo, como vereadora, como protetora, mas o que eu quero é simplesmente que os macacos vivam como macaco. E não como palhaço. O que a gente chama de equilíbrio ecológico. Equilíbrio ecológico. Exatamente. Concordo contigo. Não são palhaços, não são que fica lá fazendo gracinha para... Somos parceiros para resolver esse problema. Então, já tem alguém lá na saúde também, da vigilância, que também falou para mim, todo do teu lado, vamos sentar e vamos resolver, porque faz muitos anos que isso aí está enrolando. Mas, já que eu tenho tua parceria, eu quero agradecer de novo, foi maravilhoso vocês aqui. Obrigado por tudo, obrigado pela parceria. Doutor, vamos continuar fazendo umas palestras por aí? Vamos. E, pessoal, se você gosta desse assunto, se você curtiu aqui, quer fazer mais perguntas, deixa lá no nosso canal do YouTube. Mas se inscreva, não deixa só o comentário, se inscreva. A gente precisa movimentar isso daí, porque isso aqui é muito importante para quem quer saber um pouquinho mais de bem-estar animal, de lei. Então, vai lá, ó, curta, compartilha, deixa o seu like, porque se você não fizer, o Baiacu vai ficar bravo comigo. Mas o que vai acontecer, Baiacu? Eu não preciso nem falar, vocês já sentiram a pressão da entrevista de hoje. Ficamos por aqui. Muito obrigado mais uma vez, Cláudia, é sempre um prazer. A gente está à disposição para falar, né? Falar de um assunto que a gente é apaixonado. E tudo que pintar eventualmente, eu acho que já temos assunto para um próximo podcast, né, doutor? Já temos sim. Eu queria agradecer também, Cláudia, toda a recepção do pessoal aqui, equipe, né? Quem está de fora não vê, mas aqui tem toda uma equipe, o pessoal que dá o apoio. Foi o meu primeiro podcast que eu estou participando, então, né, tô estreando. E é muito bom falar daquilo que você gosta, daquele tema que você gosta. E se deixar, a gente vai. Se deixar, a gente vai. A gente dorme, acorda e continua falando. Eu vou cobrar aqui. Eu já assisti já um podcast aqui que tinha um sorvetinho que parece que agora cortaram, né? Eu fiquei esperando o sorvetinho. Cobra o sorvete. Era pra ter, mas... Tô brincando. O bem-estar animal é tão corrido que a gente Não dá pensa, tempo. nossa, Não tem que deu fazer um tempo. planejamento, ia fazer pautas e tudo mais. Chegamos aqui de improviso, viu? Brincadeira. nada. Mas ó, Aqui só não tem queria pauta, agradecer só, foi um prazer enorme estar junto aqui do meu amigo da Lec, né? E que possamos participar mais vezes aí. Ó, Isso aí. não teve o sorvetinho, mas o Baiacu serviu um café e eu sou cafezeiro, né? Obrigado, Baiacu. Já tem outro. Ficamos por aqui, gente.